estar ali em cólicas para chegar aqui na frente para falar com vocês. Eu vou convidá-lo, professor Jefferson. Olha, eu já fiz algumas perguntas aqui, né? Mas eu vou perguntar para ele agora, tá bom? Ele vai pegar o microfone dele ali, vai dar uma boa noite para vocês primeiro. Boa noite para vocês que estão aqui. Boa noite para você que está lá em casa. Tá? É um prazer muito grande saber que você está aí, tá bom? Que Deus abençoe você. Professor, eu sei que você estava ansioso para falar sobre esse tema. E eu tenho algumas perguntas para você que eu tenho certeza que é a dúvida da maioria das pessoas. Morreu, acabou o velório, enterrou, e aí? Nós vamos direto para o céu? A Bíblia ela tem coisas fantásticas, mensagens lindas, porque Deus ele se preocupa muito com uma coisa que o ser humano tem, que chama-se sentimento e emoção. Então, quando nós entendemos o assunto da morte, o sentimento, a emoção, ela se une com a verdade, e a gente sente paz. Olha, é o que Deus deseja, né? Esta é uma afirmação importante, porque nós estamos falando de um tema difícil. Hoje nós recebemos a notícia de que uma garota de 14 anos perdeu a sua vida. Como é que estão os pais? Será que eles têm essa esperança? Será que eles conseguem sentir essa paz transmitida pela palavra de Deus? E tem uma coisa, Aline, que as pessoas às vezes elas se entristecem, porque quando morre alguém, as pessoas tentam descobrir, foi para o céu, foi para o inferno, foi para onde? E a Bíblia ela não nos permite chegar a esse ponto. Sim. A gente vai entender isso. E se é algo assim tão extraordinário, a graça, a misericórdia de Deus, em relação ao ser humano e à salvação, é tão extraordinário, que nós fizemos o seguinte, dividimos esse estudo entre 3 ou 4 temas. 4 domingos, então isso quer dizer, tá bom? Isso, o tema é o mesmo, só que com sessões diferentes. Certo. Para que o aprendizado seja melhor, para que a forma repetitiva faça com que a gente também aprenda mais. Muito bom. Ó, então, eu vou pedir um favor para ti. Pede. Quando você sair daqui, você pega meu celular, pede para ele aqui transmitir o link para a lista de... Leva lá para mim, para ele. Transmissão, que já está pronta. De transmissão, que tem uns amigos nossos que eu, infelizmente, vim correndo para cá, que estava louco para vir aqui. Esqueci de passar o link para a lista de transmissão. Obrigado, Eliakim, obrigado, Kevin, tá? O nosso professor é muito inteligente. A única questão é que ele esquece algumas coisas. Por isso que a gente faz perguntas para ativar a memória dele e ele falar com vocês, tá bom? É assim mesmo. Uma última coisa. Eu sei que esse tema provoca muitas perguntas e nós gostaríamos muito que você que está em casa ou você que está aqui enviasse as dúvidas que vocês têm. O nosso professor vai ter o prazer de responder à luz da palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre a morte, o estado dos mortos, onde é que eles estão, o que eles estão fazendo, se é que eles estão fazendo alguma coisa. Então, manda para nós essas perguntas. Nós vamos ter 4 semanas para serem respondidas, tá bom? Nosso professor vai gostar, tá certo? De responder. Antes da gente continuar, que ele começou a falar, a gente vai orar, tá bom? Querido Papai do Céu, nós vamos falar de um tema que não estava no plano seu, mas devido ao pecado, e o Senhor sabia que o pecado viria à terra, o Senhor já colocou um plano de escape chamado graça, misericórdia, perdão, sacrifício de Jesus Cristo, Deus que se fez homem, para morrer por mim, por cada um de nós, e pelos nossos amigos que estão nos assistindo em casa, e os que irão assistir daqui 1 semana, 2 semanas, não importa, Deus, toque no coração de todos, que o Seu Santo Espírito agora fale a nós e fale por mim, é o que eu rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, você que está aí, nós que estamos aqui, vamos começar rapidinho, porque o relógio aqui só vai, né? E eu tenho que terminar, porque se eu não terminar, diz o Elton que ele vai me pegar lá fora, né, Elton? E hoje eu já fiz uma arte, se você vê eu mancando aqui, é terceira idade querer pular muro, mas não é aquele muro permitido, tá? E me machuquei, tá bom? Vamos lá? Semana passada nós encerramos nosso tema, começamos e encerramos falando sobre o milênio. E entendemos que o milênio é um período de 1000 anos entre a ressurreição dos salvos, que acontecerá na volta de Jesus Cristo, na segunda volta dele, na volta dele, e também terminará quando Jesus vier
de uma vez por toda, fazer o acerto de conta com os ímpios. Por quê? Os salvos estarão no céu, e os ímpios estarão mortos aqui na terra, e eles serão ressuscitados quando finda o milênio. Ou seja, haverá um período de 1000 anos entre a ressurreição dos salvos, a transformação dos salvos que estão vivos, e nós vimos no estudo sobre a volta de Jesus Cristo, que os salvos que estiverem vivos serão transformados no abrir e no fechar e abrir de olhos, certo? E se unirá com os salvos ressuscitados e irão para o céu. Todos os ímpios que estiverem aqui morrerão. Satanás ficará 1000 anos sozinho. Então o milênio não tem nada a ver com o ser humano, como alguns pregam, certo? Ficará sozinho aqui. Quando Jesus finalizar o milênio, Jesus vem para definitivamente erradicar todo o pecado. Quando ele fizer isso, ressuscitará os restantes, que farão parte da segunda morte, que é a morte eterna, os ímpios. E Jesus fará um acerto com Satanás, e infelizmente o fogo que nós vimos na semana passada, preparado para Satanás e seus anjos, seres humanos farão parte, porque decidiram estar do lado de Satanás. Ok? Para ter esses dois espaços, que a Bíblia prega assim, é sinal que nós temos que aprender muito sobre a morte. Muito. E eu quero hoje, diferente, eu talvez use 2, 3 versinhos bíblicos hoje só, e não vai ser da lição. Se der, vai na lição, mas provavelmente nós vamos entrar na pergunta 1 só na semana que vem. Por quê? A gente tem que entender qual é esse conceito que nós temos hoje de imortalidade. Da onde isso vem? Como veio isso para o cristianismo? É bom a gente entender, a gente precisa saber por que muitos creem na imortalidade. Tá certo? Vamos lá, a pergunta: o que acontece quando morremos? Essa é a pergunta que tem feito muitas pessoas sofrerem. Eu canso de ir, às vezes, em alguns funerais de amigos meus, em que a gente escuta assim: ah, não, agora mamãe vai estar no céu me olhando. Imagina, a minha mãe morreu já fazem 7 anos, e a morte da minha mãe privou ela de muita tristeza, que aconteceu depois, 2, 3 anos na minha família, depois que ela morreu. Que privilégio ela vai ter no céu, ficar olhando a desgraça aqui de baixo. Esse conceito não é bíblico. Não é bíblico. Entende? Não é bíblico. O que acontece quando morremos? Nós temos que permitir que a Bíblia fale. Sabe? A Bíblia tem que falar. E a partir, hoje vamos ver pouca coisa, da semana que vem, nós vamos abrir a Bíblia em blocos, para ficar fácil de entendermos o que acontece quando morremos. Tá certo? Uma outra pergunta. Vai para o céu? Vai para o purgatório? Vai para o limbo? Limbo é quando as crianças morrem, sabe? Vai para o limbo, segundo algumas teorias. Vai para o inferno ou reencarna? Vocês estão entendendo? São várias teorias, várias teorias. Quais dessas têm base bíblica? A gente tem que entender isso. É importante você em casa entender isso. O que eu creio tem base bíblica ou é uma teoria? Ou é alguma parte da filosofia que fez parte da religião? Ok? Mais uma. Existe vida após a morte? Vamos entender esse conceito a partir da semana que vem. Hoje eu não vou tocar nesse assunto. São perguntas que até a última pergunta e resposta da lição nós temos que entender. Se nós não entender, é porque a Aline que faz a abertura é muito ruim de explicar, tá? Senão, nós vamos entender. Certo, Aline? Tá? Vamos lá. Dualismo. Você já ouviu falar de dualismo? Dualismo é um conceito, é uma teoria, uma ideia, para as crianças entenderem, é uma ideia platônica. O que é esse Platão? É um Platão, um filósofo, um caboclo que viveu 300 e poucos anos, 400 antes de Cristo. Ele era grego, certo? Então, para Platão, a teoria platônica é assim: o corpo, isso aqui, que você belisca e dói, é mau. Olha a ideia dele.
Dentro de mim, o pensamento, essas coisas, ele colocou com o nome de alma, psique. Então, para ele, tudo que era alma, psique, era bom. Então, o corpo era mal. Então, quando você morre, segundo a teoria dualística, você morre, o que acontece com você? Você vai libertar a boa alma de um corpo mau. Mas se eu for para Coríntios, lá, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, e eu não me engano que ele falou, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Vocês acham que o Espírito Santo ia habitar em algum lugar mau? Então a teoria dele já começa a ter problema. Mas o que aconteceu? Os gregos daqui, eles creem que quando a gente morre, certo? Os egípcios criam também assim, os pagãos criam assim, certo? Mesmo na época do povo de Israel, havia essa crença da morte, você sai daqui, vai para um outro canto, vai para um outro mundo, sabe? Vai para um outro espaço. Só que quando chegou na era grega, eles filosoficamente começaram a pensar sobre isso. Então eles creem o seguinte: você morreu, vocês estão vendo ali uma coisa saindo lá de dentro? E para piorar, o que acontece para piorar? A televisão, Hollywood, os filmes, começaram a pegar esse conceito platônico, dualidade, e começou a colocar nos filmes. Eu lembro até hoje uma coisa feia que o tio Jefferson fez. Eu assisti aquele filme Ghost, do outro lado da vida. Espiritismo puro. Sabe? Espiritismo puro. Eu já pedi 1000 vezes perdão para Deus por isso. Sabe por quê? A gente vai vendo isso vai fazendo parte da consciência. E as pessoas às vezes se matam porque estão sofrendo, e no filme diz que se fizer isso, eles vão para um lugar que não vai sofrer mais. Vocês estão entendendo? Isso é bíblico ou isso é platônico? Isso é platônico. Olha só, já nós vamos chegar em alguns lugares aqui. Imortalistas gregos criam: a alma jamais morre, certo? Quando isso foi tirado da filosofia grega e trazido para dentro da igreja, aconteceu um problema. Qual o problema? Se a alma jamais morre, e a igreja passar a crer na imortalidade da alma, tem um problema. Qual o problema? Quem é salvo vai para o céu, não morre mais. E quem é perdido vai para onde? Para o inferno, e também não morre mais. Daí surgiu o que a gente conhece hoje como o inferno eterno. Que a alma vai ficar o tempo inteiro queimando. O castigo não é mais do corpo. O castigo passou a ser da alma. Vocês estão entendendo como essas filosofias gregas começaram a entrar dentro da igreja? E a igreja passou a crer em coisas que a Bíblia jamais denotou, e vocês vão a partir da semana que vem nós vamos tratar esse assunto. Por isso que eu tenho que tratar esse assunto, fazer essa abertura aqui. Isso é importante demais, para quando a gente entrar na Bíblia, vocês vão, opa, esse conceito é grego. E já vocês vão entender o que esse conceito fez na hora da tradução da Bíblia para o grego. Vamos lá? Então, esse é o pensamento grego. Cullmann, esse homem que vocês estão vendo aí, é um grande teólogo luterano. Cullmann, Brighton, dizia que ele é o seguinte: ele era conselheiro de 3 papas. Falava que era João Paulo 23, Pio 12 e, por último, João Paulo II. Cullmann morreu em 1999, se eu não estou enganado, um dos grandes teólogos, e a teologia dele influenciou muito a teologia de alguns teólogos católicos. E ele, como luterano, fazendo o estudo sobre a mortalidade ou imortalidade da alma, ele nos diz uma frase que nos vai nortear muito daqui para frente. Nós vamos abrir a Bíblia, mas antes é bom a gente ver os conceitos. Olha o que Cullmann diz. A antropologia, ou seja, o estudo antropológico do Novo Testamento, não é grega, é isso que eu tenho que entender. Mas ela está conectada com a concepção judaica. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que entender que o Novo Testamento está escrito em que língua? Grega.
Mas a questão antropológica, ou seja, a origem do pensamento, ela não é de origem grega, ela é de origem judaica. Por isso que eu tenho que contextualizar o que está ali no pensamento judaico. Ou seja, para os conceitos do corpo, alma, carne, espírito, conceito judaico é totalmente diferente do conceito grego. Certo? O Novo Testamento usa, sem dúvidas, as mesmas palavras que os filósofos gregos, porque é em grego. O que Platão usava no grego é o que o Novo Testamento está usando no grego. Mas o conceito de quem está falando é qual? Judaico. É isso que eu tenho que entender. Para frente? Mas elas significa algo bem diferente, tanto o conceito grego como o conceito judaico, são diferentes. E compreendermos todo o Novo Testamento distorcidamente quando construímos conceitos apenas do ponto de vista do pensamento grego. Quando você pega a Bíblia, constrói um conceito em cima da Bíblia, do Novo Testamento, em cima do conceito grego, você está distorcendo o que a Bíblia está dizendo. Você tem que ir às fontes judaicas e ver o que aquela palavra no hebraico quer dizer, certo? Ou no aramaico. Qual era o sentido do aramaico e hebraico, e daí sim, pegar por base o conceito judaico para uma aplicação grega. E ele finaliza dizendo o seguinte: muitas incompreensões surgem assim. Isso é um luterano. Ele cria na imortalidade da alma. Como um dos grandes teólogos, influenciou muito a teologia. E ele morreu crendo que a Bíblia prega a mortalidade. O ser humano morre, acabou aqui, porque tem a ressurreição. Vamos um pouquinho mais para frente. Nefesh, essa é a palavra hebraica. Jesus, quando ele falou sobre alma, ele usou a palavra nefesh, que é uma palavra hebraica. Ou então a palavra similar no aramaico. Mas quando foi traduzir, quando os apóstolos foram escrever em qual língua? Hebraico, que quer dizer psique. Só que a filosofia psique grega, ela é diferente da filosofia hebraica sobre nefesh. Nefesh é ser humano. Nós vamos ver isso. Pessoa viva. Psique, conforme o conceito grego, é uma alma, só um psique, um pensamento, algo fora. Vocês entendem um conceito, a diferença? É bom entendermos isso, porque quando a gente adentrar na palavra de Deus, o conceito grego tem que sair. E eu tenho que entender o conceito hebraico. Mas, Gerson, você está falando difícil? Não, eu fiz doutorado. Lá em casa, Aline. Eu tinha que ser você, né, Pedro? Né? Me ajuda aí. Pedro disse que o meu doutorado valeu, tá? Para vocês entenderem a diferença hebraica e a diferença grega, tem um texto que eu acho muito bacana. Mateus 10, 28 diz o seguinte: e não temeis os que matam o corpo, e não podem matar o quê? Está vendo, Jeff? Está lá, olha lá, Jesus que falou, está lá. Está a Aline lá apontando para mim, eu vou responder para ela. Certo? Temei antes aquele que pode fazer o quê? Perecer no inferno. Inferno aqui tem um conceito totalmente do grego diferente. No inferno, a alma e o corpo. Vocês estão entendendo? Olha o conceito. Se você lê isso aqui com um conceito grego, o que você vai pensar? Ah, realmente o ser humano tem o quê? Corpo e uma alma separada. Aquele bichinho que sai, o fantasminha legal. Conceito grego. Psique, conceito grego. Nefesh, diferente. Quer ver como é que fica isso? Os imortalistas gregos criam a alma jamais morre. Quem fala da imortalidade da alma, fala que a alma jamais morre, porque ou vai para o céu ou fica onde? No inferno. Vocês estão entendendo o conceito de alma grego, quando vem para a religião? Não morre mais. Mas o que Jesus falou? Cuidado. Se preocupem com quem tem poder
para matar o quê? O corpo e o quê? Oh, no conceito judaico, conceito de Cristo. A alma, eu não estou escutando vocês aqui não. A alma morre. E agora? Quem está certo? Platão ou Jesus? Você que está em casa, quem está certo? Quem deu a vida por você, experimentou a morte, ressuscitou e pode falar sobre ela? Ou Platão, gregos, os imortalistas gregos, ou os teólogos? Vamos para frente. Padre João Batista Libânio, ele questiona uma coisa que eu vou falar para vocês, porque quando você escuta o pessoal falar sobre imortalidade da alma, parece que é um assunto resolvido na doutrina, mas não é não, nem no meio católico é resolvido. O padre Albano, eu falei um termo para vocês uma coisa, e eu vou ler para vocês agora para você entender em casa, quer ver? O credo católico diz assim: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, pontinho, pontinho, para frente, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde ele está? Assentado à direita do Pai. Só que o credo continua, e continua assim, e de novo há de vir, segunda volta, em sua glória para julgar, fazer o quê? Julgar os vivos e os mortos. Então, se ele vai vir julgar os vivos e os mortos, é sinal que não teve julgamento antes. Você está entendendo? Porque para o cara ir para o inferno, tem que ter julgamento antes. Para quem morreu ir para o limbo, tem que ter julgamento antes. Para ir para o purgatório, tem que ter julgamento antes. Vocês estão entendendo? Para ir para o inferno, tem que ter. Para ir para o céu, tem que ter julgamento antes. O credo católico já disse que não. Jesus ainda virá. Vocês estão entendendo? É algo futuro, não é algo passado. Mas aqui não está a problemática total, a problemática continua. Quer ver? Ó? E o seu reino não terá fim, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Agora complicou, segundo o padre Albânio, na ressurreição da carne. E aqui está o problema de todos os teólogos. Se você já está no céu, para que você vai precisar de carne lá? Deus é espírito, adoremos Deus em espírito, não é assim? Vocês estão entendendo o que acontece quando a filosofia começa a entrar dentro da Bíblia? Isso é tão ruim que alguns católicos, teólogos, e aqui eu estou falando de teólogos de várias denominações, para tentar encaixar a imortalidade da alma, o cara está no céu, ou está aqui no purgatório, eles estão querendo descontinuar uma doutrina bíblica, que é a doutrina da segunda volta de Jesus. Porque se já está no céu, no inferno, Jesus não precisa voltar. Tanto no meio católico como no meio protestante. Imortalidade da alma não é algo definitivamente tido como doutrina certa. Por isso que nós temos que ir para a Bíblia. Sempre a Bíblia. Lá era o bispo Albânio, né? O padre Batista Mundim, ele escreveu sobre, esqueci o nome do livro dele, mas é sobre teologia, já eu lembro o nome, senão semana que vem eu passo para vocês. E no livro dele diz o seguinte, aproximadamente, mais ou menos assim, na página, depois do nome, página 300 e pouco, ele diz mais ou menos assim: alguns teólogos protestantes estão abandonando toda a teoria ou doutrina da imortalidade da alma. Por quê? Porque devido a esses complexos que nós falamos, corpo vai ter que ser ressuscitado, essas coisas, fica-se claro que a base bíblica é muito frágil. Vocês estão entendendo? Por que é bom você entender isso? Porque que nem eles tentam colocar na tua cabeça ideologias, por exemplo, que batata virou mandioca.
Batata virou mandioca. Cientificamente é diferente, não pode ser. Ah, mas não importa científico. Se a batata se achou mandioca, virou mandioca. Vocês estão entendendo? Não existe isso. Ou é científico ou não é científico, ou é bíblico ou não é bíblico. E a imortalidade da alma, ela enfrenta muitas barreiras bíblicas. Por quê? Porque ela não tem base bíblica. Você pega todo o Velho Testamento, você não acha uma base no Velho Testamento. Ah, mas no Novo Testamento, Jesus, lá em Lucas 16, nós vamos falar sobre Lucas 16 depois, né? Rico e Lázaro. Vocês vão entender bem isso. Tá certo? Meninos, eu acho que eu desliguei alguma coisa aqui. Passa um slide para mim. João 7,17. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Se ela vem de Deus, ou se eu falo por minha própria autoridade. Nós vamos abrir a Bíblia a partir da semana que vem e ver o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, sobre os mortos. E você vai se alegrar como Deus cuida com carinho, do teu sentimento, da tua emoção, para você não sofrer à toa. A doutrina de Deus é baseada na vontade de Deus, na palavra de Deus. João 8,32, eu falei um pouco desse verso no primeiro estudo que nós falamos sobre a Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O maior problema meu como cristão, quando eu leio esse verso, sabe o que eu fico pensando? Que Deus está preocupado aqui em me libertar do pecado. Ai, Deus vai me libertar do adultério. Ai, Deus vai me liberar... Também. Mas quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, Ele quer dizer para você o seguinte, do erro. É esse que te mata. O pecado, a mentira, a falsidade, essas coisas são normais, assim, a gente tem que vencer, temos que vencer. Mas o que te conduz a isso é erro, filosofias, teorias, coisas que vêm por aí, entra na tua cabeça e você passa a praticar o erro como se fosse uma verdade. Mas não esqueça, tem um texto na Bíblia que diz assim, que Deus jamais leva em consideração o tempo da ignorância. O que você não conhecia do que nós vamos tratar daqui para frente, Deus não considera. Deus só vai cobrar de mim e de você o que nós passarmos a conhecer daqui para frente. Entendido? Entendido? Nós estamos encerrando, porque hoje eu só queria falar um pouquinho sobre a filosofia, sobre a teoria, sobre como isso veio de fora para dentro. Eu queria que em casa você entendesse tudo isso que nós falamos, porque a partir da semana que vem, nós vamos abrir no estudo e nós vamos entender o que a Bíblia fala. Mas antes, está no ponto, meninos? Antes de encerrar, eu queria que vocês escutassem uma história de alguém que ensinou uma pessoa uma verdade bíblica e como essa verdade bíblica mudou a vida dessa pessoa. Um rapaz e a esposa vieram para a igreja e um dia ele disse para mim o seguinte: olha, eu gostaria que o senhor visitasse o meu pai e a minha mãe, estudasse com eles, mas eles são muito difíceis, muito, muito. Aí eu disse, me dê o endereço e eu vou conhecê-los, né? Aí me deu o endereço, era um mercado, aqui na Avenida Brasil, um mercadinho, e os dois trabalhavam no mercado, atendendo, tinha um rapaz, uma moça. E eu não sei explicar como foi que eu comecei a estudar com eles. Quando eles perceberam, e eu também, nós estávamos estudando uma vez na semana. Toda terça-feira à noite, depois que eles fechavam o mercado, jantavam, eu ia estudar com eles, uma mesa cheia ali estudando a Bíblia. Uma noite que eu deveria ir, que fui, né? O filho dele tinha chegado de viagem e disse para mim que iria junto. Aí fomos. Quando chegamos lá,
para dar o estudo, ele estava com um hóspede, um homem que disse que tinha sido curado por uma santa do Rio Grande e que estava indo para o Rio Grande de a pé para pagar essa promessa. Bem, quando eu vi aquela história lá à noite, esse homem posando lá, eu já vi que iríamos ter problema. Quando saímos de lá, eu falei para o filho dele: olha, esse homem vai atrapalhar o estudo da sua família. Ele disse: não, mas não tem nada a ver. O que tem a ver? Eu digo: tem sim. Tá. Na outra semana, antes do dia do estudo, o filho chegou de viagem, passou lá para cumprimentar. Esse homem estava brabo. Esse homem disse que não queria mais saber da minha visita na casa dele, não queria saber mais de Bíblia, não queria saber mais de crente. Era para eu mandar o preço das viagens que eu já tinha dado para ele pagar, para eu não pisar mais na casa dele. Bem, logo nos primeiros dias, uma manhã ele levantou cedo, ele abriu o mercado cedo. Quando ele abriu a porta da frente para a rua, tinha uns caras esperando ele para matá-lo. Deram nele paulada, deixaram ele como morto. Ele foi hospitalizado e eu fiquei sabendo disso. Aí eu pensei o seguinte: na casa dele ele proibiu eu ir. Agora, o hospital não é dele, ele não pode proibir eu ir lá visitá-lo. E fui visitá-lo, fiz uma visita rápida, ele lá todo quebrado, tal. Fui de novo. Quando ele recebeu alta, eu fui ao mercado visitar ele, que eles moravam junto, uma casa grande e o mercado na frente. Fui visitar, como é que tá, tudo bem, tal, uma visitinha rápida, fui embora. Na outra semana de novo, na outra semana de novo. Quando eles e eu percebemos, eu estava estudando com a família novamente, uma vez na semana à noite. Muito bem. Deus é o Deus do milagre, é o Deus do amor, é o Deus da paciência. Resumindo a história, a família veio para a igreja, se batizaram. Ele morreu como diácono da Igreja Central de Cascavel. E a esposa dele é membro de uma das nossas igrejas aqui de Cascavel. Então, o ser humano não manda em si mesmo, porque o Espírito Santo trabalha, Deus é paciente, ele é longânimo. Só vai se perder a pessoa que rejeitar até a hora da morte. Mas se a pessoa voltar-se para Deus, Deus está de braços abertos para recebê-lo. Tenho certeza que se eu também chegar no céu um dia, encontraremos lá e poderemos nos abraçar por essa história tão maravilhosa que aparentemente era tão difícil e se tornou numa bênção tão grande. Deus, ele tem capacidade de transformar o desconhecido no conhecido, o mistério numa realidade, a distância numa certeza. E Deus hoje está olhando para você que está aí, para nós que estamos aqui. E Deus está dizendo para nós: eu tenho um futuro já pronto para você. Esse futuro não tem nada a ver com imortalidade, não. Para você que perdeu alguém como eu perdi. Estou prestes a perder esse homem que vocês escutaram, é meu pai. Está com câncer terminal. Deus deixou para mim e deixou para você uma certeza. O céu será lugar de encontros. Orem por isso. E a partir da semana que vem, estaremos estudando, entrando na Bíblia e dando a certeza para você de que Deus tem um plano para você. Deus tem um plano muito especial para alguém que você ama e você perdeu. Querido Papai do Céu,
nos ensine a Tua palavra. Que possamos abrir o coração para ela. Que nós possamos entender as Suas verdades. Hoje entendemos a filosofia, como ela veio parar algumas doutrinas das igrejas. Mas nos ensine a palavra Tua, a doutrina verdadeira, aquela que está na Bíblia, aquela que, se eu conhecer, ela vai me libertar do erro, do engano. Abençoe todos os nossos amigos que estão em casa, que vão ver daqui a pouco, outro dia, esse vídeo. Abençoe os nossos amigos que estão conosco aqui na igreja. É tão bom tê-los aqui. A gente fica tão feliz quando eles estão aqui. Ensina-os, ensina nós também. Tire de nós as dúvidas e proteja o seu povo. Guarda-nos com segurança até o próximo domingo. É o que eu rogo em nome de Jesus Cristo. Amém.